A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Tia Aline quer compartilhar uma mensagem para vocês que está no livro de 1 Reis. Nós vamos ler o capítulo 17, tá? Mas acompanhem, vocês vão estar acompanhando a história, tá? E em alguns momentos a gente vai estar lendo a palavra do Senhor. Então pega a sua Bíblia e deixa aberta no capítulo 17, tá? De 1 Reis. Bom, antes de nós iniciarmos no capítulo 17, eu vou falar um pouquinho do 16, que tem o início, né? Acabe, ele se torna o rei de Israel e faz, né? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Acabe, ele foi o rei mais perverso de Israel. E ele deu continuidade a idolatria, né, iniciada por outros reis que tiveram antes dele. E ele casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher Jezabel, ela é uma princesa, né, pagã, que adorava um deus chamado Baal. E esse deus, ele era considerado o deus da fertilidade, que fazia com que as mulheres tivessem filhos, né? O deus da chuva, que mandava a chuva, e também da vegetação, que fazia com que a vegetação, as plantações crescessem, tá? Então, esse povo, o povo de Israel na época do rei Acabe, eles se afastaram, assim, totalmente de Deus. Eles viraram um povo idólatra, tá? Que estavam adorando a outro Deus. E isso deixou o Senhor profundamente irritadíssimo, tá? Então, o que Deus faz? Deus envia, aí sim no 17, Deus ele envia Elias, o profeta Elias, ao palácio do rei Acabe para dar uma mensagem. Que mensagem era essa? De que não choveria durante anos em Israel. Em Tiago, capítulo 5, 17, diz que foram 3 anos e meio. Então, Elias vai ao palácio do rei Acabe e diz, olha, não vai mais chover, tá? Por um período, 3 anos e meio, não vai ter mais chuva. E essa seca ia danificar toda a plantação, as plantas iam deixar de crescer, né? Iam secar os rios, então ia faltar alimento para o povo, ia faltar água para o povo, né? Mas isso tudo era um juízo de Deus, né? Era um juízo de Deus porque Israel havia se afastado, se desviado de Deus para adorar ídolos, que era o Baal. E ao parar a chuva, ao reter a chuva, Deus estava mostrando que Baal era o Deus que eles pensavam, né? Baal era o Deus que eles pensavam que controlava a chuva. E quando Deus faz cessar a chuva, ele mostra que Baal não era um Deus da chuva nada, não era Deus de chuva nenhuma, não controlava nada, porque aquele que controla toda a natureza é o Deus, o nosso Criador, tá? Então, o Deus Criador é o único que pode controlar a natureza, tá? Então, a chuva vem de Deus, ele dá a chuva, ele faz a chuva parar. E Deus quer, como ele é o nosso Criador, ele quer que todos creiam somente nele. Somente nele. Só que o povo de Israel deixara de crer em Deus, deixou de acreditar em Deus. E o Senhor, então, estava enviando a seca sobre a terra como castigo pelo pecado deles. Só que Deus faz isso aqui para poder resgatar o povo. É sempre assim, né? Quando as pessoas, o povo de Israel se afastava de Deus, Deus levantava alguém, tá? Deus mandava juízo, mandava um castigo, as pessoas se arrependiam e voltavam para ele. Então, por isso que Deus estava fazendo isso, para que aquelas pessoas voltassem para ele, se arrependessem, porque eles iam sofrer, eles iam ficar sem comida e muitas pessoas iam morrer,
não é mesmo? Sem alimento nós não conseguimos viver, sem água nós não conseguimos viver, né? Muitas pessoas morrem de fome, então isso poderia acontecer. Então, o que Deus faz? Deus levanta Elias, Elias vai lá no rei Acabe, avisa, só que depois que Elias avisou, Deus fala para ele, olha só, procura proteção no lugar que eu vou te falar, vai para lá, tá? Porque o rei Acabe ficou furioso, queria pegar Elias. Então Elias, ele vai para um lugar onde Deus mandou. Primeiro ponto que a gente vê aí, a obediência. Elias não sabia o que ia acontecer, mas Elias acreditou em Deus e obedeceu, né? Então no capítulo 17, no versículo 2, vamos acompanhar aí comigo. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Aí o que acontecia? Os corvos traziam comida para Elias e ele poderia beber a água daquele rio, tá? Então ali Deus, a falta de alimento e de água causada pela seca também ia afetar quem? Elias. Porém, Deus não deixou ele desprotegido. O que ele mandou Elias fazer? Ir para um lugar, né? E ali ele receberia o alimento necessário e teria ali junto a ele uma fonte para ele beber a água. E Elias obedeceu a Deus, sabendo que qualquer que fosse a necessidade, Deus seria aquele que iria supri-la. Deus, ele supre a nossa necessidade. E aqui Deus, ele usa os animais. Deus, ele usa quem ele quer. Lembre-se de uma coisa, Deus, ele pode usar qualquer pessoa para nos abençoar. Às vezes, nós estamos precisando de alguma coisa. Nós não temos condição. Deus, ele sabe das nossas condições. Nós não temos condição e nós clamamos ao Senhor: Senhor, envia, provê alguma coisa. Senhor, me sustenta, me ajuda, eu preciso de Ti. E Deus, ele toca na vida de alguma pessoa e faz com que essa pessoa abençoe você, a sua família, né? Às vezes você não tem dinheiro para pagar uma conta, mas Deus, ele envia alguém para pagar essa conta para você. Às vezes está faltando o alimento na sua casa, mas Deus, ele envia alguém, ele toca naquela pessoa e faz com que aquela pessoa te abençoe, te entregue uma cesta básica ou te dê um dinheiro para você comprar. Não você, estou falando você criança, mas estou falando a sua família, o seu pai, a sua mãe. Porque nós estamos vivendo um momento atípico. O que é isso, um momento atípico? Nós nunca passamos por isso que está acontecendo. Então, as pessoas estão desempregadas, tá? Tem muitas pessoas que estão desempregadas, tem muitas pessoas que só uma pessoa da família está trabalhando e é o único sustento. E a gente está vendo o desespero, né? A gente está vendo as coisas acabando, só que eu gostaria que vocês lembrassem de uma coisa: Deus, ele não vai deixar a gente desamparado. Deus não vai deixar faltar nada na minha vida e na sua vida. Tudo que nós precisarmos, ele vai suprir. Tia, como? Não sei. Mas nós devemos confiar que ele vai nos sustentar. Assim como ele sustentou, ele usou os animais
para levar comida para Elias. Se ele usou o animal, porque ele não pode usar uma pessoa, um irmão, um vizinho, ou uma pessoa que você nem conhece. Pode chegar na sua casa e falar: Deus mandou eu te dar esse dinheiro aqui. Deus mandou eu te abençoar. Isso é o quê? É Deus. Às vezes a sua conta de luz, a conta da sua casa de luz, ou a sua escola, se você estuda numa escola particular, está atrasada, não está tendo dinheiro, você está ouvindo uma conversa, de repente, do seu pai, da sua mãe em casa, está difícil, não sei o que vai acontecer. Vamos orar, vamos obedecer, porque Deus, ele vai prover. Deus é o nosso provedor. Deus é o que satisfaz a nossa necessidade. Não é o que a gente quer que ele vai dar, é o que a gente precisa. E qual é a nossa necessidade hoje? Hoje, a nossa necessidade é comida, é roupa. Roupa, nem vou falar roupa, que a gente não tá nem saindo, né? Não precisa nem de roupa. É comida e saúde. Então, vamos orar para que Deus nos dê saúde, Deus nos fortaleça, Deus nos sustente, Deus envie pessoas para nos ajudar, para ajudar os seus pais, ajudar a sua família. Porque eu creio que Deus, ele faz isso, ele já fez na minha vida, já fez na vida da minha família, está fazendo na vida da minha família. Deus, ele está suprindo a minha necessidade. Deus, ele sabe a necessidade de cada um, ele sabe a necessidade da sua família, eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabia a necessidade de Elias. Elias era um homem de Deus. Não pense que nós, que somos servos do Senhor, que nós não vamos passar por dificuldade. Vamos passar, sim. Mas nós vamos passar com Ele a dificuldade. Porque muitas pessoas têm passado dificuldade, muitas pessoas estão entrando em desespero e não tem Cristo, não tem Jesus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos Cristo. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso socorro. Nós temos onde nos socorrer, pedir socorro. A quem nós pediremos socorro em momento? Nesse momento de Covid, de pandemia, de desemprego, a quem nós vamos recorrer? Somente nós podemos recorrer ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que me criou e te criou. Assim como ele fez com Moisés, com Elias. E depois você conhece a história. Depois Deus manda Elias ir lá para Sarepta, para outro lugar, que lá ele ia ser sustentado por uma viúva. A mulher já estava sem marido, ela não trabalhava, ela não tinha mais quem ajudar na casa. Olha só como é que Deus faz. Deus, ele envia um homem de Deus na casa daquela mulher. Deus, ele estava ouvindo as orações daquela mulher. De repente, aquela mulher já estava desanimada, aquela mulher já estava desesperada. Meu Deus, já não tenho mais nada para comer, só tenho agora um pouco. É a última comida, não tenho mais nada. Às vezes na sua casa pode estar assim, não tenho mais nada. Às vezes o seu pai, a sua mãe já está falando, não temos mais nada, já está acabando a comida, já está acabando tudo. Mas não se desespere, porque Deus, ele vai enviar o socorro, ele vai enviar o sustento para a sua família. Não se preocupe, entregue tudo nas mãos do Senhor. Não deixe a sua fé, que a sua fé seja abalada, que você fique triste. Porque aquela mulher também, ela estava desanimada, mas Deus envia Elias na casa daquela mulher para fortalecer a fé dela. Quando Deus fala, vai lá, que aquela mulher vai te sustentar. Quando chegou lá, Elias se deparou com uma mulher que não tinha nada, só tinha um pouco de farinha, um pouco de óleo. Mas você pensa que Elias, ele desanimou? Não, ele obedeceu, ele só falou,
faz o que eu estou te falando. Não tenha medo, porque eu garanto que Deus não vai deixar faltar nada, nem farinha, nem um óleo, até que volte a chover. E isso aconteceu. Ela alimentou Elias, ali se alimentou, alimentou o filho e nada faltou. E depois, o que acontece na história? A Bíblia diz que o filho dela, que estava doente, morre. Ela entra em desespero, pede Elias, chama Elias, Elias ora. O filho daquela mulher, Elias, ora, o filho volta a viver. E ela diz: Elias, verdadeiramente você é um homem de Deus, e o que você fala é verdade. Mas imagine se Elias tivesse duvidado de Deus, se Elias tivesse desobedecido a Deus. Como que seria? Olha o que aconteceu naquela casa. Deus providenciou o alimento para aquela mulher, o alimento para Elias e para aquela mulher. E a Bíblia diz, eu vou ler aqui, no 17:14, o que Elias disse para a viúva é o que Deus está dizendo para as nossas vidas hoje. Creiam, para mim, para a sua vida, para a sua família, para a sua família. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até ao dia em que o Senhor faça chover sobre a terra. Então não vai faltar nada até que o dia, até que volte tudo se normalizar, até que toda essa pandemia acabe. Não vai faltar nada na sua vida, nem para mim, nem para você. Não vai faltar. Eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não vai faltar nada em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Jesus, pela tua palavra, que é fiel, que é poderosa, Jesus. Nós cremos num Deus de milagre, num Deus poderoso, que não vai nos deixar desamparado, que vai nos sustentar em meio a essa crise, em meio a essa pandemia. O Senhor vai estar conosco, o Senhor estará cuidando de nós, da nossa saúde, da nossa família. Não deixe faltar o pão de cada dia, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Fica conosco, Jesus, nos sustenta. Deus, obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estar falando esta palavra, Jesus. Deus, nós te amamos e eu entrego a vida de cada criança, Jesus, a vida de cada familiar. Deus, abre as portas de emprego em meio a essa crise. Espírito Santo de Deus, dê saúde àqueles que estão enfermos. Jesus, se alguém foi acometido desta enfermidade, que o Senhor sustente, que o Senhor cure em nome de Jesus, porque eu creio na tua palavra, eu creio em ti, nós cremos em ti, em nome de Jesus, amém. Então, fiquem com essa palavra, tá bom, meus amores? Eu estou com muita saudade de vocês, creio que tia Elisângela também está com saudade. Nós, sempre que dermos, nós estaremos aqui com vocês, dando uma palavra de ânimo, tá? Uma palavra de fé. Eu sei que tá difícil, às vezes, de assistir alguma coisa, de vídeo, que eu sei que vocês estudam e precisam assistir também as aulas, né? Se a escola de vocês estão tendo vídeo aula, mas não deixe de ler a palavra do Senhor, não, tá? Não deixa de orar, não, porque quando a gente voltar, a gente precisa estar forte, a gente precisa estar em comunhão com Cristo, tá bom, meus amores? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe vocês, toda a casa de vocês, que vocês tenham um ótimo domingo na presença do Senhor, em nome de Jesus.